E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa aula? Bora filosofar? Seguinte, na primeira parte a gente viu de que maneira a tecnologia nos fez escravos dela, né? Dentro do ponto de vista da escola de Frankfurt, há uma visão crítica ao desenvolvimento tecnológico, certo? Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, tá? Vou apresentar para vocês um filósofo francês, vivo ainda, tá? Ele está vivo ainda hoje, chamado Pierre Lévy. Quem quiser conhecer ele bem, joga no YouTube lá. Estou tentando lembrar o ano, mas não lembro qual que é. Mas tem uma entrevista muito bacana dele no programa Roda Viva, da Rede Cultura. É bem legal. E o Pierre Lévy, ele vai provocar uma reflexão a partir do desenvolvimento da internet, como que a sociedade mudou. A rede mundial de computadores provocou uma grande transformação na sociedade. E para o Pierre Lévy, essas transformações foram boas, porque trouxeram algumas ferramentas que, na prática, ajudaram na democracia, ajudaram na formação de conhecimento, tá? Então, vou trabalhar com vocês agora o outro lado da moeda, beleza? Bora filosofar. Vou aqui colocar a aula, a janela, usei tecnologia, Lévy, fechamos, ok. Então, esse cara é maravilhosa a tese dele, amo estudar PLV, ele tem umas ideias bem interessantes que nos ajudam a entender a sociedade contemporânea. E o ponto de partida dele é essa palavrinha aqui, ó, esse conceito, que ele chama de cyberespaço. Cyberespaço, para o Pierre Lévy, é esse espaço público digital que a gente vive. Olha que interessante. O Lévy, ele parte da ideia de que antes do boom da internet, do crescimento da internet, nós vivíamos em um espaço físico, uma esfera pública física. E essa esfera pública física, ela limitava as distâncias, ela limitava a informação, ela monopolizava o controle do conhecimento. A partir do momento em que a internet tem essa explosão, e aí ela atinge todo o globo, começa a se formar um espaço que ele vai chamar de cyberespaço. Aí talvez você possa levantar a seguinte questão: mas Gigi, nem todo mundo tem acesso à internet da mesma forma. Existe uma exclusão digital, ok, mas isso é um assunto que eu quero tratar com vocês numa outra aula. A ideia de exclusão digital, a ideia do acesso a uma outra aula. Vamos entender de que maneira a tecnologia melhorou as relações sociais na visão do Pierre Lévy. E ele gosta sempre desse paralelo entre antes desse cyberespaço e o depois desse cyberespaço. Numa esfera física e numa esfera digital. E ele entende que a partir do momento que nós mergulhamos nesse cyberespaço, esse espaço, ele acabou envolvendo todas as línguas, todas as culturas, todos os interesses. O Pierre Lévy entende que no momento em que a internet e todos os meios de comunicação digital começaram a se expandir, todas as pessoas, todos os povos, todas as culturas tiveram acesso a essa transformação. E isso dinamizou a sociedade. Olha que interessante uma reflexão que ele faz. Esse cyberespaço, esse espaço digital, em vez de ser controlado pelas mídias, é polarizado pelas pessoas que fornecem conteúdos. Vamos entender. Eu tenho 37 anos. Eu cresci, moleque, sempre ouvindo, por exemplo, que quem determinava o resultado das eleições presidenciais, governamentais no Brasil era a Globo. Quem a Globo apoiava, estava eleito. A Globo controlava as mídias. Quando eu falo Globo, eu estou falando a grande mídia. Que durante o período que a gente chama de espaço físico, esfera pública física, não digital, ela tinha meio que o monopólio da informação. Eu me lembro, por exemplo, se acontecesse alguma coisa, eu queria saber uma notícia sobre isso, eu tinha que esperar à noite, o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, o Jornal da Record, porque eram as fontes de informação que essa esfera pública física me oferecia. Agora não.
Agora, isso está polarizado por quem fornece conteúdo. Você já não tem mais veículos de comunicação, veículos de informação que monopolizam o acesso à informação. Pelo contrário, quanto mais eles tentam monopolizar, mais eles perdem o poder. É necessário começar a perceber o quê? Que a sociedade, ao se transformar, deu acesso, e a internet é fundamental para isso, deu acesso a todos os povos, línguas e culturas à informação sobre tudo. Para o Pierre Levy, à medida que isso foi acontecendo, começou a formar redes de colaboração, não mais a partir de uma única fonte. O avanço tecnológico meio que difundiu as fontes, meio que espalhou essas fontes de informação. Vou dar um exemplo clássico. Eleição de 2018 para o presidente do Brasil. Pensar na eleição de 18. Nós tínhamos claramente essa ideia do Levy na nossa frente. Por quê? Vamos entender. Talvez, para não falar do presidente da República, que às vezes ele fica muito meio que senso comum falar dele, vou falar, por exemplo, de um outro personagem que concorreu à presidência do Brasil em 18. Um sujeito que vocês vão lembrar ele, o nome dele, Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, um partido político pequeno, um cara sem expressão nenhuma, tempo de televisão minúsculo, uma verba para gastar para campanha muito pequena, e se não me falha a memória, ele ficou em 5º lugar nas eleições. Agora, como que a gente explica? Pierre Levy ajuda. Porque ele não depende mais da grande mídia para fornecer seus conteúdos. Isso está espalhado, está na sociedade. O próprio presidente, que tinha 30 segundos de campanha na TV, mas que tinha um universo na rede social que ele pôde fazer suas campanhas. E isso, gente, em todos os níveis. A eleição de 18 no Brasil é a prova de que o Pierre Levy está certo. Esse cyberespaço tirou o controle da mídia, das grandes mídias, e passou para que todos possam ser fornecedores de conteúdos. Isso tem problemas? Tem. Daqui a pouco eu vou até apresentar um problema disso para vocês. Fica até o final que você vai perceber. Mas já há um avanço. Já há um avanço, gente, porque à medida que a sociedade ela vai avançando dentro dessa tecnologia, você vai tendo mais acesso à informação, a democracia ela vai se fortalecendo. Pensa que se agora, nesse exato momento, está acontecendo alguma coisa na política do Brasil, na política do mundo, você não precisa esperar o Jornal da Hora do Almoço para saber o que está acontecendo. Você acessa lá um canal, um perfil, um site, uma página que é da sua confiança, e lá você tem toda a informação. Então, para o Pierre Levy, a formação desse cyberespaço ela é muito mais benéfica do que prejudicial. Porque, de alguma forma, ela vai fazer o que com a gente? Primeiro, ela ela circula uma gama de comportamentos e de ideias. Eu não tenho mais aquela única ideia fornecida por aquela fonte midiática única. Eu não tenho mais ela. Eu tenho várias possibilidades. Eu não tenho mais aquela única fonte de entretenimento. Quer ver um exemplo? Eu imagino que na tua cabeça deve ser desesperador o domingo à tarde, à noite, com Faustão num canal, o Rodrigo Faro no outro canal, a Eliana no outro canal. E para você é fácil. Porque é só você entrar no teu Smart TV, no seu celular, buscar o conteúdo que você quer e assistir. Gente, cada vez menos hoje, os jovens assistem televisão. Talvez eu falei alguns nomes agora, do tipo Eliana e Rodrigo Faro, que você pensou, tem que procurar no Google quem que é esses caras. Quem são essas pessoas? Porque você já está dentro desse cyberespaço, desse espaço físico digital. Pensa que eu, aos 15 anos,
Eu tinha duas opções de televisão no domingo. O Gugu e o Faustão. E à noite, o Silvio Santos e o Fantástico. E você está pensando, quem que é Silvio Santos? Eu conheço Felipe Neto. Por quê? Porque à medida que esse cyberespaço vai crescendo, você vai tendo mais ideias e mais formas de comportamento. Além disso, ele provoca isso aqui, ó. Fortalece a democracia. No próximo quadro, você vai entender por que ele fortalece a democracia. Eu coloco 4 pontos de fortalecimento da democracia. Mas é importante você entender que o PRLV ele tem um olhar positivo nesse cenário. Pensa, gente, que cada vez mais o espaço público digital, a esfera pública digital, vai ocupar um espaço na vida das pessoas que não tem mais volta. Não tem mais volta. As grandes redes de televisão já entenderam isso. Então, o que elas fazem? Elas colocam sua programação nas suas plataformas digitais para que as pessoas possam assistir a qualquer momento. Você pensa aqueles programas que passavam um tempo atrás, que ele ficava o tempo todo te prendendo até o final para revelar um segredo, para te dar uma informação. Hoje não. Hoje você entra no YouTube, você vê lá, você vai no Google, você vê lá, está resolvido. É um caminho sem volta. E aí, o PRLV ele vai discutir um pouco sobre os pontos positivos do fortalecimento da democracia. E ele vai elencar 4 pontos positivos. O primeiro, na visão dele, esse espaço público digital ele reforça a cidadania. Ele nos faz mais cidadãos. E ele nos faz mais cidadãos porque nesse espaço público eu posso me expressar, eu posso posicionar meu ponto de vista em relação a esse ou aquele caso. Eu posso deliberar, ou seja, tomar minhas próprias decisões. As informações elas são mais rápidas. E porque as informações são mais rápidas, ela tá toda hora aqui, ó. Eu me sinto mais cidadão. Gente, talvez um melhor roteirista de série política não conseguiria escrever um roteiro como o roteiro do Brasil desse ano de 2020. E é muito interessante a gente ver nas redes sociais como as pessoas elas estão se expressando, dando o seu ponto de vista, se posicionando diante desses fatos. É muito interessante isso. Eu fico pensando, por exemplo, se isso tivesse acontecendo no Brasil há anos atrás, há décadas atrás. Provavelmente, nós não teríamos esse movimento todo. Porque no espaço público físico, as informações elas são mais lentas, os espaços de eu me expressar são mais limitados. Vejam, o governo tomou determinada decisão. Ele acabou de determinar isso. Você vai no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá cheio de gente comentando. Alguns falando bem, outros falando mal. O partido tal fez tal coisa. Tá cheio de gente opinando. De alguma maneira, na visão do PRLV, isso é uma manifestação de cidadania. Então, isso reforça a democracia. Porque esse espaço público digital, ele, como o próprio nome já diz, ele nos deu espaço para isso. Eu tinha 10 anos quando houve o impeachment do presidente Fernando Collor. 1992. Todo o movimento pró-impeachment, ele foi feito a partir de uma fonte, que é a televisão, que foi criando aquela identificação da população quanto à necessidade de impeachment, até que depois de muito tempo de informação a partir de uma única fonte da grande mídia, houve o processo para impeachment. Hoje não. Seja no impeachment da Dilma, seja nesse movimento agora dos opositores ao Bolsonaro, é tudo muito instantâneo.
E a pessoa que, de alguma forma, se posiciona no Twitter, ela se sente mais cidadã. Um segundo ponto positivo que o PR Levi apresenta é que esse espaço público digital, ele nos possibilita fazer uma maior pressão sobre as administrações públicas. Então, eu tenho várias ferramentas para eu chegar no meu prefeito, para eu chegar no meu vereador. Eu até estava brincando com ele outro dia, o vereador em quem eu votei, tem hora que acho que ele fica meio de saco cheio comigo. Porque qualquer coisa que acontece, eu mando mensagem para ele. Porque é meu direito de cidadão. Eu vou lá no Instagram dele, lá no direct, mando mensagem para ele, espero a resposta. E se não responde, eu estou no pé. Por quê? Porque esse espaço público me possibilitou isso. Antes do desenvolvimento tecnológico, eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que ir no gabinete dele, marcar um horário, esperar ele ser atendido, para falar uma coisa que no digitado eu consigo. Um exemplo do que está acontecendo. O Bolsonaro e o Moro romperam e o ministro Sérgio Moro pediu demissão. Percebam como que a pressão das pessoas sobre o poder público, no caso o presidente da República, cresceu. E aí as pessoas começaram a pressionar o governo e começa... Um exemplo até um pouco anterior. O governador de São Paulo, João Dória, no meio de abril, se pronunciou dizendo que iria estender a quarentena de São Paulo até dia 10 de maio, onde os paulistanos ficariam até 10 de maio ainda em isolamento total. No final de semana seguinte a esse pronunciamento, a população foi às ruas reivindicar o direito ao trabalho. Eu não quero entrar no debate de quem está certo e quem está errado. Eu quero contextualizar. Na terça-feira seguinte, o Dória já se pronunciou, na quarta-feira seguinte, ele já pronunciou que iria aos poucos ir flexibilizando a quarentena. Isso é graças a esse cyberespaço, que em outros momentos não tinha essa possibilidade. Além disso, esse cyberespaço, ele, de certo modo, eliminou as distâncias. O debate, a organização das ideias, a formação da ideia, ela ficou cada vez mais próxima. Olha a distância que nos separa hoje. Não existe mais. Por quê? Porque as fronteiras elas foram acabando. E isso acabou levando a um aumento de uma maior possibilidade de formação de uma inteligência coletiva. As pessoas começaram a conhecer. As pessoas começaram a atingir um conhecimento. Gente, a gente não pode falar que essa geração de hoje não tem conhecimento das coisas. Porque tudo que a gente precisa está aqui, ó. Tudo está aqui. Então, eu estou dando uma aula do Levi agora para vocês. Vocês querem aprofundar PR Levi? Está aqui, ó. Digitei lá, papo, acabou. O nível de conhecimento foi aumentando. E sobre inteligência coletiva, o PR Levi fala, olha, essa inteligência coletiva, ela trouxe duas importantes mudanças na sociedade. Primeiro, ela mudou a forma das pessoas se relacionarem. Eu não preciso mais estar junto para estar perto. Nós estamos próximos. As amizades, elas se alternaram, e aí sobre isso eu aconselho vocês a pesquisarem um outro cara que morreu em 2017, mas que é fenomenal. Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Se encaixa bem com essa ideia do Levi. As coisas passaram a ser muito rápidas. E a maneira que a gente tem de conseguir informações também se tornou muito rápida. E aí mora um risco. Que agora há pouco eu falei para vocês que no final do vídeo eu ia falar. O grande problema da sociedade hoje, para eu ir terminando a aula, o grande problema da sociedade hoje é que a gente transforma informação em saber. Gente, transformar informação em saber é um grande risco que a gente comete. Você pega uma frase solta dentro de um link do Facebook. Aquilo já se torna para você um saber. E você já está pronto para debater sobre o tema. Você assistiu um vídeo de 2 minutos de algum cara falando sobre algum assunto. Você já sabe
tudo daquele assunto. Não. Para o Pierre Levy existe um caminho. No primeiro momento, a informação ela tem que se tornar conhecimento. Opa, vou voltar aqui. No primeiro momento, a informação tem que se tornar conhecimento. Então, beleza. Eu obtive uma informação sobre algum assunto, eu vou buscar conhecer sobre aquele assunto. E a rede mundial de computadores me possibilita isso. Outro dia vi uma pesquisa muito interessante que dizia que o Google estava diminuindo a capacidade de memória das pessoas. E faz sentido. Porque eu não me esforço mais para lembrar. Eu vou lá no Google. Mas está tudo lá. Então, no primeiro momento, a informação deve se tornar conhecimento. Eu tive uma informação sobre algum assunto, eu vou buscar conhecer. Depois do conhecimento, que aquilo se torna um saber. Agora eu sei, agora eu domino. E o grande risco desse cyberespaço é que, na maior parte das vezes, informação se torna saber. Vocês entenderam? E no momento que a informação se tornou saber, nós passamos a ter uma geração de pessoas superficiais. Nós passamos a ter pessoas com conhecimento limitado das coisas. Nós passamos a ter pessoas muito brandas, porque não aprofundam. O aluno levanta a mão e fala assim, Gi, eu sigo tal ideologia. Ah, legal, você segue ideologia, essa ideologia? Mas por quê? Não sei. Porque eu vi que é legal. Ah, Gi, eu não concordo com fulano de tal. Tá, legal. Legal você não concordar. A sociedade é feita de diversidades, de pluralidades. Mas por que você não concorda? Não sei. Simplesmente não concordo. Ou nós ficamos repetindo frases feitas de grandes pensadores. As informações, elas se tornam saber sem passar pelo conhecimento. E isso é um risco da inteligência coletiva. Para que a gente atinja o saber, antes disso tem que passar por um conhecimento. E quem oferece para nós esse conhecimento é a tecnologia. Então, na visão do Pierre Levy, a tecnologia é boa, porque ela possibilitou todas as transformações. Beleza? Então, você tem dois vídeos. No primeiro, uma visão negativa quanto à tecnologia da Escola de Frankfurt. No segundo, uma visão animadora, se a gente pode chamar assim, da tecnologia, a partir do Pierre Levy. Que sugestão eu dou para vocês? Formem a opinião de vocês. Leiam, busquem informação e construam um repertório. Porque eu tenho certeza que em algum momento vocês vão ter que escrever sobre isso. Beleza? Tamo junto aí, bora filosofar e até a próxima aula, galera!